Falemos um pouco sobre a pobreza. A pior coisa sobre a pobreza é o pensamento da pobreza. É a convicção de que somos pobres e devemos permanecer assim, que é fatal para a obtenção de uma competência. Manter o pensamento de pobreza nos mantém em condições de pobreza e produz mais pobreza. A pobreza é uma condição anormal que não se encaixa na constituição de nenhum ser humano. Contradiz o que é a profecia, a promessa do divino no homem. O Criador nunca pretendeu que o homem fosse um mendigo, um servo ou um escravo. Não há uma única indicação no maravilhoso mecanismo do homem de que ele foi criado para uma vida de pobreza. Há algo maior e mais grandioso para ele, no plano divino, do que a escravidão perpétua ao problema do ganha-pão. Nenhum homem pode fazer seu melhor trabalho, extrair o que há de melhor em si mesmo, enquanto sente a necessidade puxando os seus calcanhares, enquanto ele é prejudicado, restringido, para sempre à mercê de circunstâncias adversas. Os muito pobres, aqueles que lutam para manter o lobo afastado, não podem ser independentes. Eles não podem ordenar suas vidas. Muitas vezes, eles não podem se dar ao luxo de expressar suas opiniões ou ter visões individuais. Eles nem sempre podem se dar ao luxo de viver em locais decentes ou em casas saudáveis. Louvado seja quem quiser. A pobreza na sua forma extrema, pois ela é estreita, menospreza, contrai, ela mata a ambição. É uma maldição sem fim. Há pouca esperança nela, pouca perspectiva nela, pouca alegria nela. Ela frequentemente desenvolve o pior do homem e mata o amor entre aqueles que, de outra forma, iriam viver felizes juntos. É difícil para o ser humano médio ser um homem ou uma mulher de verdade na extrema pobreza. Quando preocupado, envergonhado, enredado em dívidas, forçado a fazer um centavo executar o trabalho adequado de $1, é quase impossível preservar aquela dignidade, aquele autorrespeito que permite a um homem erguer a cabeça e olhar o mundo diretamente no rosto. Algumas raras almas, algumas belas almas, fizeram isso. E em extrema pobreza nos deram exemplos de vida nobre. Mas o mundo nunca esquecerá. Por outro lado, quando seu chicote levou às profundezas mais baixas. Em todo lugar vemos a marca da pobreza beliscante, esmagadora e devastadora. As evidências horrendas da carência nos encaram todos os dias. Nós as vemos em rostos prematuros, velhos e deprimidos. E em crianças que não tiveram infância e que carregam a marca da maldição da pobreza desde o nascimento. Nós a vemos sombreando os rostos jovens e brilhantes, e muitas vezes arruinando a ambição mais alta e ofuscando a habilidade do mais brilhante. A pobreza é mais frequentemente uma maldição do que uma bênção, e aqueles que elogiam as suas virtudes seriam os últimos a aceitar suas duras condições. Gostaria de poder encher cada jovem de pavor e horror absolutos, fazê-lo sentir vergonha, quando é evitável essa restrição, sua amargura, o seu efeito sufocante. Não há desgraça na pobreza inevitável. Respeitamos e honramos as pessoas que são pobres por causa de problemas de saúde, infortúnios, que não podem evitar. A desgraça está em não fazer o nosso melhor para melhorar a nossa condição. O que denunciamos é a pobreza evitável, aquela que é devida a uma vida viciosa, ao trabalho desleixado e sem um sistema, à preguiça, aquela pobreza que é devida à falta de esforço, ao pensamento errado ou a qualquer outra coisa evitável. Todo homem deveria ter vergonha da pobreza que ele pode evitar, não apenas porque ele reflete a sua capacidade e fará com que os outros pensem menos dele, mas também porque o vai fazer pensar menos de si mesmo. A pobreza, como muitas das vítimas da pobreza hoje, é que elas não têm confiança de que podem escapar dessa pobreza. Elas ouvem muito sobre a falta de oportunidades do homem pobre, que as grandes combinações de dinheiro obrigarão quase todo mundo no futuro a trabalhar para outra pessoa. Elas ouvem muito falar de ganância, que gradualmente perdem a confiança na capacidade de lidar com condições e ficam desanimadas. Quando um homem perde a confiança, todas as outras qualidades de sucesso
gradualmente também o abandonam. E a vida se torna uma rotina. Ele perde ambição e energia. Não é tão cuidadoso com sua aparência pessoal. Não é tão meticuloso. Não usa o mesmo sistema em ordem em seu trabalho. E nem coloca ordem no seu trabalho. O homem fica frouxo, desleixado, em todos os sentidos. Se torna cada vez menos capaz de vencer a pobreza. Por isso saiba, o pior da pobreza é a convicção de que somos pobres e devemos permanecer assim. É isso que é fatal. É a atitude da mente que é destrutiva. O enfrentamento da pobreza e o sentimento de estar tão reconciliado com ela. É isso que vai se virar e não deixar você vigorar na sua luta para fugir dela, com uma determinação que não conhece recuo. É preciso encarar o caminho errado, em direção à perspectiva negra, depressiva, sem esperança, que mata o seu esforço e desmoraliza a sua ambição. Enquanto você carrega uma atmosfera de pobreza e irradia esse pensamento, você vai ser limitado. Você nunca vai ser nada além de um mendigo, enquanto tiver pensamentos de mendicância. Se você tem medo da pobreza, se você a teme, se você tem horror de passar necessidade na velhice, é mais provável que ela aconteça com você, porque esse medo constante mina a sua coragem, abala sua autoconfiança e o torna menos capaz de lidar com condições difíceis. O imã deve ser verdadeiro consigo mesmo, deve atrair coisas como ele. O único instrumento pelo qual o homem já atraiu algo nesse mundo é a sua mente. E sua mente é como o seu pensamento. Se estiver saturada com pensamento de medo, pensamento de pobreza, não importa o quanto você trabalhe duro, você vai atrair pobreza. Você anda na direção em que você encara. Se você persistir em encarar a pobreza, você não pode esperar alcançar a abundância, quando cada passo que você dá está na estrada para o fracasso. Você não pode esperar alcançar a meta de sucesso. Se pudermos vencer a pobreza interior, logo vamos vencer a pobreza de coisas exteriores. Pois é mudando a atitude mental que a física pode corresponder. Eu conheço um jovem que se formou em Yale há alguns anos. Um rapaz de ombros largos, vigoroso, que diz que não tem o preço de um chapéu e que se seu pai não enviasse para ele $5 por semana, ele ia passar fome. Esse jovem é vítima do desânimo, do pensamento de pobreza. Ele diz que não acredita que haja sucesso para ele. Ele tentou muitas coisas e falhou em todas elas. Ele diz que não tem confiança em sua habilidade, que sua educação foi um fracasso e que ele nunca acreditou que poderia ter sucesso. Então ele foi de uma coisa para outra e é pobre. Se você quer atrair boa sorte, precisa se livrar da dúvida. E quanto isso estiver entre você e a sua ambição, vai ser uma barreira que o cortará. Você precisa ter fé. Nenhum homem pode fazer fortuna enquanto estiver convencido de que não pode. A filosofia do eu não posso destruiu mais carreiras do que qualquer outra coisa. A confiança é a chave mágica que destranca a porta do suprimento. Eu nunca conheci um homem bem-sucedido que sempre falasse sobre os negócios serem ruins. O hábito de olhar para baixo, falar de cima para baixo, é fatal para o avanço. O Criador ordenou a todo homem que olhasse para cima, não para baixo. O fez subir, não rastejar. Não há providência que mantenha um homem na pobreza ou em circunstâncias dolorosas e angustiantes. Mentes mesquinhas e estreitas não atraem dinheiro. Se elas ganham dinheiro, geralmente o fazem por meio de economia parcimoniosa, em vez de obedecer à lei da opulência. É preciso uma mente ampla e liberal para atrair dinheiro. A mente estreita e mesquinha bloqueia o fluxo da abundância. É a atitude esperançosa, alegre, de sua mente que faz você vencer. O otimismo é um construtor de sucesso. O pessimismo é um matador de conquistas. Então, a partir de hoje, não irradie mais dúvida e desânimo. Você vai ser um fracasso assim. Se você quer fugir da pobreza, você deve manter sua mente em uma condição produtiva e criativa. Para fazer isso, você deve pensar em pensamentos confiantes, alegres e criativos. O modelo deve permanecer a estátua.
Você deve ver um novo mundo antes de poder viver nele. Suponha que um jovem comece com a determinação de ficar rico e desfile sua pobreza o tempo todo. Confesse a sua incapacidade de ganhar dinheiro e diga a todos que ele está sem sorte. Porque ele é pobre. Você acha que ele vai ficar rico? Falando em pobreza, pensando em pobreza, vivendo em pobreza, assumindo o ar de um mendigo, se vestindo como um fracassado e com a família e um lar desleixado. Quanto tempo vai levar para esse homem chegar à meta do sucesso? Por isso eu digo, apague todas as sombras, toda a dúvida e todo o medo, e as sugestões de pobreza e fracasso da sua mente. Quando você se tornar mestre do seu pensamento, quando você tiver aprendido a dominar sua mente, você vai descobrir que as coisas vão começar a vir em seu caminho. Desânimo, medo, dúvida, falta de autoconfiança são germes que matam a prosperidade e a felicidade de dezenas de milhares de pessoas. Toda criança hoje precisa ser ensinada a esperar prosperidade, a acreditar que as coisas boas do mundo foram destinadas a ela. Essa convicção seria um fator poderoso na vida adulta, se a criança fosse assim treinada, porque riqueza é criada mentalmente. Primeiro mentalmente, ela é pensada antes de se tornar realidade. Por isso negue firmemente o poder da adversidade ou da pobreza para te manter embaixo. Afirme constantemente a sua superioridade em relação ao seu ambiente. Acredite que você deve dominar o seu entorno, que você é o mestre e não o escravo das circunstâncias. Quando você decide que acabou com a pobreza para sempre, que não terá mais nada a ver com ela, que vai apagar todos os vestígios dela em suas roupas, de sua aparência pessoal, de suas maneiras, de sua conversa, de suas ações, da sua casa, que vai mostrar ao mundo a sua verdadeira coragem, que não vai mais passar por nenhum fracasso, que você persistentemente buscou coisas melhores, uma competência, uma independência, e que nada na terra pode desviá-lo da sua resolução. Você vai ficar surpreso ao descobrir que poder reforçador vai vir até você, que aumento de confiança, segurança e autorrespeito virão até você. O próprio ato de virar as costas para o quadro negro e resolver que não tem nada a ver mais com essa pobreza, esse fracasso, que vai fazer o melhor possível com o que tem, que vai apresentar a melhor aparência, limpa, que vai falar bem, que vai manter a cabeça erguida e olhar o mundo de frente em vez de ficar aí choramingando, reclamando. Somente isso vai criar um novo espírito dentro de você, e esse espírito vai levar você até a luz. A esperança vai tomar o lugar do desespero, e você vai sentir a emoção de um novo poder, de uma nova força correndo em suas veias. Milhares de pessoas nesse país se livraram de uma vida de pobreza, ao vislumbrar aquele grande princípio de que tendemos a realizar na vida aquilo que persistentemente mantemos em pensamento e lutamos vigorosamente para alcançar